Shibone besami lo Então, iniciando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos primeiramente aqui na leitura do Guia Beninoa, no prefácio do terceiro parágrafo, na página 8, e a pergunta que nós encontramos hoje é: será que alguém pode ser julgado como uma pessoa menos elevada só porque ele decidiu não passar pela conversão? Será? Então nós veremos isso hoje. O Rav Yaakov, ele responde para a gente essa pergunta no Guia Beninoa. Está escrito o seguinte: um gentil que assume o caminho noético em vez de buscar a conversão ao judaísmo é um exemplo de humildade muito grande, pois sua aceitação mostra que os desígnios divinos em lhe criar dessa forma são precisos e não falhos. Então, gente, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nada acontece em vão. Nada acontece sem um propósito. Tudo nessa vida tem um propósito. Igualmente, você nasceu dentro de uma família que não é uma família judia. Você não é filho de uma mãe judia. Então, você não é judeu. Não é porque Deus falhou no propósito dele em te colocar numa família assim. Não é porque você, de repente, você não é menos aceito por Deus, ou não é porque você não tem como servir a Deus. Muito pelo contrário, é porque você tem uma missão especial onde você nasceu, no local que você nasceu. O seu lugar, a sua vizinhança, a sua comunidade, o seu bairro, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, os seus amigos, seu círculo de amigos, são pessoas que precisam que você influencie eles a praticarem as 7 leis universais. Todo mundo tem que conhecer as 7 leis. O mundo inteiro tem que saber o que são as 7 leis universais. Logo, se as pessoas, de repente, elas não tiverem esse conhecimento, se nós que temos essa missão de espalharmos as 7 leis não fizermos isso, estaremos negligenciando e omitindo um dever, uma missão que nós temos. Nós temos essa missão. Então, dentro dessa missão, é muito importante que você saiba, olha, você nasceu onde nasceu, com um propósito e com uma missão. Então, continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Avodah Zarah. Avodah Zarah, nós estamos na mitzvah, ou seja, no mandamento de não praticar idolatria. Esse mandamento de não praticar idolatria, ele se encontra lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Aprendendo sobre esse mandamento, nós encontramos várias regras sobre ele, de como cumprir esse mandamento. E dentro desse cumprimento desse mandamento, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Dentro dessa parte positiva que ele tem a ordem de você acreditar no seu Criador, de você ter fé em Deus, ou seja, de você reconhecer que esse Criador é uno e único. E para que você conheça aquele uno e único, existe, é claro, a missão e, é claro, o seu dever, o dever de estudar as 7 leis e suas ramificações. Então nós aprendemos que os Beninoa, eles também são obrigados a aprender as partes que pertencem às leis de Noé e conceitos relacionados. Na prática, isso inclui a totalidade das escrituras hebraicas, ou seja, do Taná, muito do Talmud, e muito ou a maioria dos conceitos de Hassidut e a maioria dos outros escritos rabínicos, excluindo principalmente os ensinamentos relativos especificamente aos mandamentos judaicos, que não se aplicam aos gentios.
como os numerosos detalhes de evitar trabalho no Shabat, um Benoa recebe uma grande recompensa por estudar partes relevantes da Torá. Os idólatras, aqueles que ainda não conhecem a Sheva Mitzvot Benenoa, ou seja, as 7 leis universais, aqueles que seguem falsos deuses e religiões falsas, como o budismo ou o cristianismo, são proibidos de aprender qualquer parte da Torá, exceto aqueles ensinamentos específicos que os farão se arrependerem e se tornarem monoteístas. Bem, vamos ver as fontes que são citadas aqui. A primeira fonte que nós temos aqui se encontra no Talmud Bavili, Tratado Avodah Zará 3a. Está escrito o seguinte: é uma mitzvah para um Benoa estudar a mitzvah, estudar as alahot, ou seja, as ramificações, que pertencem às 7 mitzvot de Noahid, ou seja, as 7 leis universais. E quando ele o faz, ele é comparado a um sumo sacerdote que entra no santo santuário. Ou seja, primeira coisa, o seu dever primário, o seu dever principal, qual que é o seu foco de estudo principal? O seu foco principal, ele deve ser estudar as 7 leis universais e os detalhes e ramificações que se encontram para você cumprir esses 7 leis que você tem, 7 mandamentos, né? Por exemplo, não praticar idolatria. O que é não praticar idolatria, né? Já vimos aqui que não praticar idolatria, para você não praticar idolatria, você tem que acreditar em Deus, você tem que reconhecer a existência de Deus, que Ele é uno e único. Você tem que reconhecer a inspiração divina da Torá escrita e da Torá oral. Você tem que aceitar os mandamentos divinos que Deus te deu, né, como do jeito que eles estão explicados dentro da Torá. E, conforme nós vemos também, você tem que amar a Deus para isso. Você tem que temer a Deus também. E hoje nós estamos vendo que você, para não praticar idolatria também, você deve estudar as 7 leis universais e se aprofundar nelas. Bem, o Código Divino, na página 71 até a página 78, parágrafo 5.1 até 5.7, diz o seguinte: a regra geral é que é obrigatório para um gentio, ou seja, um não-judeu, aprender os 7 mandamentos que lhe são ordenados a cumprir. E ele deve aprendê-lo muito bem, para saber o que lhe é permitido e proibido. Ele tem permissão para aprendê-los, mesmo de forma a mergulhá-los, o que significa aprender profundamente a compreender as razões e os detalhes do Código Noahid, ou seja, do Código das 7 Leis Universais. Uma pergunta frequente é: o que nós podemos estudar? Aqui está uma lista daquilo que um Benoa ele pode estudar. Os Benenoa estão autorizados a ler os 24 livros do Taná, comentaristas judeus como Urashi, o Narmânides e Sforno, Mishneh Torah do Rambam, Maimônides, Shulchan Aruch do Rabino Yosef Karo, Kitzur Shulchan Aruch do Rabino Shlomo Gansfried e tratados da Mishnah do Rabino Yuda Hanassi, sem suas explicações subsequentes. Estudar a Torá para entender melhor os mandamentos, cumpri-los melhor e melhorar a si mesmo fará de você uma pessoa feliz e abençoada. E que o mundo se torne um lugar onde as pessoas possam viver juntas, em paz, em uma sociedade saudável. Um lugar onde Deus deseja entrar. Um Benoa é obrigado a aprender os detalhes dos 7 mandamentos universais do Código Noahid, ou seja, do Código das 7 Leis Universais. Então daqui nós aprendemos que o nosso estudo das 7 Leis Universais, ele não é um estudo apenas superficial. Ele é um estudo que tem um aprofundamento. É um estudo que a pessoa ela mergulha. E dentro desse ato de mergulhar, ele vai direto aprendendo nas fontes mesmo. Agora, o Rav Yaakov, ele diz no Guia Benenoa, na página 67, que a Torá oral inclui a Mishnah, o Talmud, o Mishneh Torah do Maimônides, o Shulchan Aruch, incluindo o Kitzur Shulchan Aruch,
Ele diz: é claro que os trechos nestas obras que falam sobre as leis de Noé, um Benoa pode e deve estudar, e assim é comparado a um sumo sacerdote que entra no santo santuário. O Narmânides, no comentário de Gênesis 34:1, diz que a mitzvah de praticar justiça, ela inclui todos os detalhes da Torá entre o homem e seu semelhante, como, por exemplo, leis de roubos, fraudes, trapaças, leis trabalhistas, leis de perdas e furtos, leis de estupros e seduções, leis de prejuízos acidentais ou involuntários, agressões corporais, empréstimos, direito ao consumidor, respeito aos pais, respeitar os idosos, tzedakah, lachonará, fofocas, etc. Ou seja, todas as leis entre o ser humano e seu próximo. Então daqui nós aprendemos que todos esses detalhes de todos esses mandamentos aqui, todas essas leis inclusas aqui, dentro da sétima mitzvah, a mitzvah de Dinim, de praticar justiça, então nós aprendemos o seguinte: para nós cumprirmos isso, a gente tem que se aprofundar nesse tema. A gente tem que ver como que faz isso. Então, logo, né, é claro que a gente pode consultar as fontes para poder praticar da forma correta. O Shiltei Giborim, Tratado Avodazará 6.4, Mahazarot Hayot, Tratado de Sotá 35b, menciona que a Torá é escrita por Moisés em 70 línguas sobre pedras, para que todos os povos do mundo pudessem conhecê-la. Então daqui nós aprendemos que realmente nós podemos ler e estudar a Torá escrita dentro da sua forma completa. O Rebbe de Lubavitch, Likutei Sirot, volume 25, páginas 191 e 192, escreve ainda que o segundo livro do Tânia, Shariahut Vayemuná, ou seja, o portal da unidade da fé, pode ser estudado por um Benoa, uma vez que o conteúdo dele trata da unicidade divina, que seria a parte positiva da primeira mitzvah, né? Então seria a parte positiva aqui da primeira mitzvah. Então, para você aprender de uma forma mais elevada, como você conhecer o que é fazer o Shema, o que é acreditar na unidade de Hashem, o que é acreditar que Hashem é uno e único, é importantíssimo a pessoa entender o segundo livro do Tânia. O Rebbe de Lubavitch também, Torá Menach, 5.753, volume 2, página 628, né? E Grota Kodesh, volume 23, carta 5.632, e Tipo Dayot, 5.748, volume 4, página 267, também no rodapé 54, 5.750, volume 1, página 419, através do estudo da parte mística da Torá, dentro dos livros de Hassidut e Rabbah, inclusive as traduções para 70 línguas em todos os povos, para aqueles que não entendem ainda a língua sagrada, e até mesmo para todos os povos, pois eles são obrigados a negar a idolatria e acreditar no Criador e Condutor do mundo. Isto é uma forma de preparar o mundo para a concretização da profecia. Então transformarei todos os povos em uma linguagem pura, para evocarem juntos no nome do Eterno e o servirem de ombro a ombro. Então, daqui nós aprendemos que é muito importante o Benoa também estar estudando Hassidut, não somente a sua Sheva Mitzvot, mas também se aprofundando dentro dos conceitos de Hassidut. O Meiri, no Tratado Sanhedrin 59a, ele menciona que quando um Benoa desejar cumprir voluntariamente uma mitzvah, ele tem o direito e é também abençoado por isto, com a condição de que cumpra a mitzvah de acordo com a Lahá. Portanto, para saber como funciona a Lahá específica de certa mitzvah, ele pode estudar as leis referentes àquela mitzvah. Ou seja, um Benoa, para ele poder cumprir as suas mitzvot, ele tem que se aprofundar. E para ele cumprir algo voluntário também, que ele não foi ordenado, mas ele pode, se quiser cumprir, desde que ele cumpra de acordo com a Lahá, para isso ele vai ter que estudar os códigos de leis, a maneira correta de fazer, consultar a regra correta de poder praticar aquele mandamento voluntário, né, para fazer tudo de uma forma segura. Então, um Benoa também ele pode estudar para cumprir os mandamentos, além daquele que foi ordenado, desde que seja
algo voluntário para ele tem essa consciência, e desde que também ele tenha noção de cumprir segundo a Allahá. Exemplos aqui que nós podemos citar, por exemplo, estudar diariamente as 7 leis de Noa com suas ramificações, ensinar as 7 leis de Noa aos filhos e a todos que estão sob os nossos cuidados, se aprofundar nas 7 leis e tudo o que conecta-se a elas, ler Tehillim, Taná, estudar Hassidut, especialmente o Portal da Unidade da Fé. Então, fazendo dessa forma, nós estaremos cumprindo essa missão de estudar as 7 leis universais e se aprofundar nelas. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Que a Hashem possa nos dar muitas bênçãos. Então, nesse dia estamos terminando o 6º estudo desse ano. Uma boa festa para você. E também Hag Sukkot Sameach Lekulam, ou seja, uma boa festa de Sukkot para todos.